Hoje eu tive a minha segunda primeira aula de espanhol pelo iTalk. Eu tive na semana passada uma aula experimental com o professor e hoje eu tive outra aula experimental com uma professora. Na plataforma, as aulas experimentais são pagas, mas se você não gosta, eles podem te dar o dinheiro de volta. Minhas primeiras impressões sobre a plataforma é que ela tem muito potencial, parece ser bem legal. Os professores, eles botam os vídeos de apresentação, então você julga o livro pela capa. Você vê se você vai com a cara do professor, você vê se o valor da aula está dentro do seu orçamento e fé. Por enquanto eu tive 2 aulas e eu achei que as aulas foram bem produtivas, porque essas aulas experimentais são um pouco mais baratas e elas têm uma duração menor também. Então, as aulas que eu tive foram de meia hora de duração. E o intuito é basicamente você conhecer o professor te conhecer, você ver se dá um match e falar para ele ou para ela o que você gostaria de aprender, quais são os seus focos na língua, por que você está aprendendo e, ao mesmo tempo, puxar alguns assuntos diferentes para saber sobre os seus interesses no geral e o professor poder entender quais são os assuntos que ele vai poder trazer com você, como que ele vai preparar as aulas. Eu, sinceramente, não sei o que eu espero das aulas particulares de espanhol, porque, primeiro, eu só tive aula uma vez na minha vida de espanhol, fui na escola, eu não queria aprender, então, assim, não tive aula, eu não prestei atenção. E eu nunca fiz, assim, aula particular com esse propósito. Eu fiz uma vez aula particular de inglês, mas era com o objetivo de fazer prova. O meu objetivo dessa vez é aprender uma língua, não é reforçar algum conhecimento. Então eu não sei o que esperar exatamente, ou qual método vai ser melhor para mim. Eu só sei que eu quero focar em conversação e fala, porque não é meu intuito fazer prova de proficiência de espanhol por enquanto. Eu acredito que espanhol, por ser muito parecido com português, dá para aprender com conversação. E dizem que você aprende muito bem e aprende melhor com conversação, com prática. O que faz sentido. Eu gostei muito do professor da semana passada. Ele é bem legal, mas um ponto que vai fazer diferença na hora de eu decidir com quem que eu vou ficar é a qualidade do áudio. A qualidade do áudio da professora de hoje estava melhor e eu tive mais clareza para conseguir entender o que ela estava falando. Não sei se o professor fala um pouco mais embolado ou se por conta do áudio eu achei que ele falava mais embolado, mas eu tive mais facilidade hoje de entender o que a professora estava falando comigo. O outro ponto, óbvio, não tem como negar, é o valor, porque a plataforma ela é em dólar, então qualquer $1 de diferença já é R$ 5. E quando você bota R$ 5 várias vezes, fica mais caro. Se você quer comprar 10 aulas, por exemplo, R$ 5 vira mais R$ 50 que você tem que pagar. R$ 50 vai fazer diferença, pode ser o valor de 2 aulas, dependendo do valor da aula, sabe? A professora de hoje, inclusive, foi o valor mais barato que eu encontrei. Eu fiquei com um pouco de medo dela não ter tanta experiência e por isso ter descido o valor dela, mas ao mesmo tempo ela tem mais alunos reservados na plataforma do que o outro professor. Então, não sei. E ela tem uma formação que é mais a ver com estudo, e o outro professor, ele é advogado. Eu anotei algumas coisas nas 2 aulas. A primeira aula, a com o professor, eu anotei mais, porque ele me deu dicas de lugar para ir, coisas para fazer, achei interessante. E também ele me falou algumas gírias, mas isso porque eu pedi. Então a outra professora eu não pedi, ela não me passou gíria. Mas ela me corrigiu bastante. Eu anotei menos coisas, mas eu tive muito mais correção. E eu acho que é isso que eu quero mesmo. Eu quero a correção. E ela corrige de forma sutil, porque ela escreve no chat, então ela não te interrompe auditivamente. Então você consegue ir falando e você dá só uma olhadinha assim pro chat. E tá bom. E aí você consegue corrigir na hora ou deixa pra lá. Achei que ficou dinâmico e menos, não é incisivo a palavra, mas um pouco mais confortável de errar. Às vezes ela intervia e explicava o porquê que eu tinha errado a palavra,
ou depois que eu terminava, ela falava, então, essa palavra aqui é de tal forma, tá? E aí eu, show. Teve, inclusive, uma que ela não corrigiu, mas eu acho que é porque eu tinha usado certo numa hora e depois eu usei errado, que foi quente. Eu falei quente e era caliente, mas tudo bem. Achei bem interessante as duas aulas. As duas foram experimentais e seguiram um ritmo bem parecido. Eu acho que eu cheguei a falar de mais coisas com o outro professor, mas eu acho que eu tive mais firmeza de que eu vou ter um plano a seguir com a professora. Acho relativamente desnecessário fazer outra aula experimental, porque você paga pela aula experimental na plataforma. E não é assim tão mais barato do que uma aula normal. Então eu acho que vale mais a pena, ao invés de eu ficar falando a mesma coisa, me introduzindo várias vezes, falando, eu sou não sei o que, tenho tantos anos, não sei o que lá. É muito mais fácil eu já ir direto pra estudar. E aí eu vejo no caminho se tá valendo a pena ou não. E se não tiver valendo a pena, eu vejo outra pessoa. Eu, pelo menos, penso assim. E ela perguntou o que eu gostava de fazer, e aí eu fiquei muito triste, porque eu esqueci como que era quebra-cabeça em espanhol, porque eu tinha visto no mês passado como que era quebra-cabeça em espanhol, lendo alguma coisa aleatória. Aí eu falei, poxa, eu não lembro como é que é. E aí eu falei em português, quebra-cabeça. Aí ela, rompe-cabeça. Aí eu, isso aí. Aí eu fiquei feliz, agora eu nunca mais vou esquecer como que é quebra-cabeça. Tá sendo bem legal. Eu vou fazer aula de espanhol durante um mês, que é basicamente o tempo que eu vou estar dando um respiro de alemão. Se você quer ver um pouco mais sobre essa trajetória minha de aprendendo espanhol, me acompanha, vamos juntos nessa. Eu realmente nunca tive aula de espanhol antes, então tá sendo um mundo um pouco novo pra mim. Perceber que não é só de Portunhol que vive o espanhol, então bem legal. É isso. Tchau.